nunca vou atingir com um post 100% da minha audiência. Nunca, não tem como atingir, não de forma orgânica. Então eu preciso postar várias vezes, de formas diferentes, de formatos diferentes ao longo desses 40 dias para que eu possa impactar essas pessoas. Tem duas questões aí. Tem primeiro o conteúdo gratuito que você vai distribuir nas suas redes sociais. Eu estou falando aqui principalmente de Instagram e YouTube, são as principais redes sociais. Se você não está lá, você não existe. E aí por hora, se você não dominou essas redes, esquece um pouco TikTok, esquece um pouco Facebook, esquece Twitter, esquece outras coisas e se concentra principalmente nesses dois. Se eu fosse escolher um só, escolheria ainda o Instagram, por conta da dinamicidade de várias redes sociais dentro de uma só. Tá? Tem várias redes sociais acontecendo ali dentro de uma só. Então como é que deveria funcionar esse conteúdo ali nos 40 dias? Você tem que entender que existe o conteúdo de pessoas que te seguem, esse é um tipo de conteúdo. Existe um outro tipo de comunicação para pessoas que se cadastraram no seu lançamento. Então perceba, tem posts que eu vou fazendo diariamente no meu Instagram e vídeos que eu vou soltando, talvez 2, 3 vídeos por semana no meu YouTube, ou fazendo lives diárias no YouTube, não importa. Mas existem conteúdos que você vai mandar especificamente para quem está cadastrado na lista. Perceba a diferença. Quem te segue no Instagram não é 100% de certeza que aquela pessoa quer resolver o problema que o teu produto promove, que o teu produto promete. Mas quem se cadastrou no seu lançamento viu um anúncio específico, então numa página específica, com uma promessa específica, se cadastrou. Então a pessoa que está na tua lista de lançamento, ela está querendo resolver aquele problema que você está prometendo que vai resolver. Quem te segue no Instagram e está inscrito no seu YouTube, não necessariamente. Você entende? Então talvez a sua comunicação para esses dois grupos de pessoas possa ser um pouco mais diferente. A pessoa, por exemplo, que se cadastrou no teu lançamento, ela já sabe que ela tem um problema. Caso contrário, já tem um problema que você agitou ali no seu anúncio, né? Caso contrário, essa pessoa não teria se inscrito no teu lançamento. Ela tem desejo por aquilo que você promete. Diferente de quem só te segue lá nas suas redes sociais. Então tem níveis de consciência diferentes. A primeira coisa é essa. A segunda coisa que você precisa entender é, do seu conteúdo gratuito que você vai postar, a menor parte da sua audiência vê aquele conteúdo. Deixa eu te dar um exemplo. Quando eu faço um conteúdo que é um bom conteúdo, ele alcança 500 mil pessoas. Um ótimo post eu chego a 1 milhão de pessoas. Então perceba que não é nem perto, tá? 10% mesmo, né? Trovou a calculadora exata. Então eu com um bom post eu chego a 10%. Com um ótimo post eu chego a 20, 25%. Então eu nunca vou atingir com um post 100% da minha audiência. Nunca, não tem como atingir, não de forma orgânica. Então eu preciso postar várias vezes, de formas diferentes, de formatos diferentes ao longo desses 40 dias para que eu possa impactar essas pessoas. Então tem post faz um exemplo. Vai no meu feed do Instagram, você vai chegar lá e você vai perceber que tem 5, 6 posts que você nunca viu. 7 posts que você nunca viu, porque não chegou para você, por inúmeros fatores. Você não estava online, você concorre com muita gente que está postando, e aí o Instagram mostra um pouquinho de cada um e você acaba não vendo quem você interage menos. Então, é necessário postar com frequência, falando mais ou menos das mesmas coisas, em formatos diferentes. Perceba isso, formatos diferentes. Como assim? Vai lá e faz um post, por exemplo, onde você coloca lá 10 erros de quem não sabe fazer X coisa que o seu curso ensina, o seu programa ensina. 10 erros, aí você faz lá um carrossel, que são 10 imagens, escreve 10 erros, um por imagem, e você tem um post. No outro dia você faz um vídeo, uma semana depois, você faz um vídeo explicando as mesmas 10 coisas num vídeo. Depois você faz um Reels de 30 segundos contando as 4 principais coisas daquele post. E quando você percebe que você está falando da mesma coisa, em formatos diferentes, em momentos diferentes, com cores diferentes. E aí aumenta a chance de você fazer a mesma mensagem e chegar para fatias da sua audiência. Aumenta muito a chance. Isso é maravilhoso. Agora, em relação a isso, como que eu faço em relação à profundidade desse funil de comunicação? Né? Então, eu tenho pessoas que estão no topo de funil, pessoas que estão no meio e pessoas que estão embaixo do funil. O que isso significa? Né? Topo de funil são aquelas pessoas que elas vão descobrir que elas têm um problema. Você tem que fazer elas descobrirem que elas têm um problema. Então, são conteúdos que você vai postar que são mais rasos,
São conteúdos que você vai postar que eles são mais viralizantes, são mais facinhos de engolir, são mais facinhos de consumir e não tem a proposta de realmente ajudar a pessoa profundamente. E aí tem os conteúdos de meio de funil, que é quando você vai entregar um pouco mais o passo a passo de como resolver. E tem os conteúdos de fundo de funil, que são conteúdos onde você já entrega um conteúdo e chama essa pessoa para poder ir para o seu programa, ir para alguma coisa mais avançada contigo. Como dividir isso ao longo da tua postagem, não existe uma fórmula para isso. E talvez você esteja esperando em mim uma fórmula, do tipo assim, Wendel, me diz que tantas postagens, tantos por cento tem que ser cada coisa. Não existe muito isso. Eu gosto de pensar que, longe do lançamento, eu preciso trabalhar muito topo de funil. Mais perto do lançamento, eu preciso trabalhar mais meio de funil. E quando eu estou ali, na boca do lançamento, quando eu estou ali para, sabe, os últimos momentos ali, eu tenho que trabalhar fundo de funil. Eu trabalho dessa forma, tá? Eu gosto de trabalhar dessa forma como eu tenho trabalhado nos meus lançamentos. Então, eu estou sempre falando de foco, disciplina e produtividade, mas quando eu chego perto do Cronos, eu começo a entregar conteúdo mais estruturado. Quando eu chego perto das lives, eu começo a levar as pessoas para um lugar onde elas vão tomar a decisão de participar de alguma coisa paga, de alguma coisa mais privada, com mais conteúdo mais organizado. É assim que eu costumo fazer. Espero que faça sentido para você também.